nós colocamos aí esse painel como fechamento, né? Na medida que houve uma série de discussões em termos de como que nós encaminhamos a questão de sustentabilidade, como é que o marco regulatório pode estar impactando, né, as discussões de desenvolvimento regional, né, da relação das empresas com a sociedade, a questão de distribuição de valor. Então, vamos dizer, foram colocados uma série de conceitos novos, conceitos de vanguarda, e o evento ele tem um grande objetivo de estar levantando subsídios que vai estar viabilizando, principalmente para as empresas de mineração, estar acompanhando a transformação aí dos momentos que possam estar impactando seus negócios. O painel, né, tem o título de Visão de Futuro, Perspectiva das Empresas Mineradoras de Ferro, na medida que nós estamos contemplando o quadrilátero, mas eu entendo que o que nós estivemos discutindo aqui vai estar influenciando outras regiões. Tivemos uma presença aí da CPRM, com a Gaminon, presidente da CPRM, o Carlos Nogueira, que já foi, né, secretário adjunto de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Então, fechamos, inclusive, a ideia de estar discutindo aí possibilidades de Minas estar cooperando mais com o governo federal com relação a esses desafios aí que cada vez surgem, que muitas vezes a gente não tem um entendimento claro da dificuldade do futuro. E iniciaremos, então, com primeiras duas falas. Nós até fizemos uma pequena mudança no programa, na medida que os dois palestrantes que estão iniciando não poderiam estar presentes em outros momentos, mas acabou ficando muito interessante, porque nós estamos podendo incorporar, né, a própria experiência aí do evento que teve em Salvador, né, que é o Congresso Nacional de Direito Minerário, e podendo também utilizar a oportunidade para estar apresentando, né, o consórcio Mino-Metalúrgico de Formação e Qualificação Profissional para os executivos do setor. Então, eu gostaria de convidar para a mesa, para a primeira apresentação, primeira contribuição, a Solange Maria Santos Costa, gerente jurídico minerário da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. A Solange doutora Solange é advogada, especialista em Direito Minerário, formada pela PUC Minas, e tem pós-graduação em Direito Civil pela FGV, apesar dela falar que ela mesma já se considera, o grande interesse dela hoje é na área de Direito Minerário. Nós pedimos a Solange, como oportunidade, que ela fizesse um relato, né, na visão dela, né, das contribuições mais importantes desse Congresso Internacional de Direito Minerário, que terminou ontem em Salvador. Solange, bem-vinda. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar presente ao Renato Siminelli, nesse evento tão importante, para o quadrilátero ferrífero, e cumprimentar a todos na figura do próprio Renato. Eu vou tentar dar a vocês todos aqui uma visão o mais sintética possível, para que não se torne enfadonho, até para diminuir um pouco ao máximo a linguagem jurídica, já que o público aqui presente é essencialmente técnico, imagino que geólogos, engenheiros. Então, a minha visão a respeito do Congresso Internacional de Direito Minerário vai ser, na medida do possível, bem breve. Mas eu queria trazer para vocês a importância desse evento. Nesses 13 anos que eu atuo na área do direito minerário, realmente, como o Renato colocou aqui, realmente a minha grande paixão, eu me considero realmente uma advogada especialista na área. Já passei por algumas empresas de mineração, hoje eu sou, como ele falou, gerente jurídica minerária da CSN, e pude ter a visão dessa área, a evolução do direito minerário nessa fase, nesses pouco mais de 10 anos, e tive uma feliz surpresa nesse evento que se iniciou na segunda-feira, em Salvador. Foi o primeiro Congresso Internacional de Direito Minerário, e eu espero que seja o primeiro de uma longa série. Qual foi a visão que eu pude ter desse congresso e trazer aqui, compartilhar com vocês? Existem diversos temas polêmicos no direito minerário que trazem uma certa
inquietação ao setor, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de um eventual e futuro novo marco da regulação do direito minerário. Nós tivemos a presença do Dr. Miguel Neri, professor Cláudio Scliar, no Congresso. Eles trouxeram para a gente um pouco dessa visão do que seria as premissas do novo marco regulatório. Nós tivemos discussões de temas extremamente interessantes, temas que chamam a nossa atenção e instigam bastante ao debate. Tivemos oficinas de trabalho que debateram temas desde o fechamento de mina, que é extremamente importante. Nós não temos hoje uma legislação própria que venha a regular esse ponto, quer dizer, essa ponta da cadeia da atividade de mineração, a não ser a norma reguladora número 20, trazida por portaria do diretor-geral do DNPM, mas, fora isso, nós não temos uma norma, de fato, legal, uma lei ordinária que faça a disciplina desse ponto, fechamento de mina. Foi um tema tratado no Congresso ontem, nos últimos dias, dentre outros temas, como, por exemplo, a legislação ambiental ligada à mineração, temas como áreas protegidas e o próprio licenciamento em si. Outro tema extremamente importante, interessantíssimo, é a questão do aproveitamento mineral em áreas contíguas, em direitos minerários contíguos. Nós não temos absolutamente nada que discipline esse assunto, a não ser a figura jurídica que mais se aproxima, não sei se vocês têm conhecimento, é o consórcio de mineração. Mas o consórcio de mineração é um instituto totalmente em desuso. O único consórcio de mineração que existe hoje no Brasil é o consórcio Vale Fosfértil, que está, depois da aquisição de desses ativos pela Vale, é um consórcio que está com os dias contados. Então, muito em breve, nós não teremos absolutamente nenhum consórcio de mineração no Brasil. Então, é um instituto que, este sim, seria o que mais se assemelha a um aproveitamento, é o que nós chamamos, que nós conhecemos como lavra conjunta. Então, é um dos pontos que nós esperamos seja disciplinado também no novo marco regulatório. Outro ponto interessante que nós tratamos, e já aproveitando essa questão que eu trouxe para vocês da lavra conjunta, foi a experiência do setor de petróleo, com a unitização de alguns conceitos da unitização que pudessem ser aproveitados dentro dessa questão da lavra conjunta. Foi uma palestra extremamente interessante do Dr. Humberto Quintas, da ABP. Ele trouxe conceitos que instigaram bastante o debate, foram questões muito bem postas e que podem, sim, ser aproveitadas no futuro para, eventualmente, ser aproveitada pelo novo marco regulatório, ou, enfim, ainda que não seja disciplinada pela nova lei, acredito eu que será uma lei enxuta, é o que nós chamamos de lei quadro, ela vai ser bem enxuta, traçando só os principais tópicos, e uma legislação infralegal virá a disciplinar no detalhe as outras questões que não foram tratadas especificamente pelo novo Código, dentre elas, possivelmente, a lavra conjunta. Outro ponto muito interessante e polêmico hoje é a questão da tributação e royalties na mineração. Possivelmente, logo em seguida, ou até no bojo da nova legislação minerária, virá também um novo marco regulatório especificamente para a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM. Então, uma expectativa grande que o setor deve estar vivendo aí em relação às próximas mudanças, mas, em princípio, quando nós tratamos já há alguns anos na área e tratamos a área, vivemos a área já com uma norma desde 67, o nosso código de 67, o Decreto-Lei 287, é totalmente natural que nós nos estamos um pouco inseguros em relação ao novo, né? É o típico medo do novo. Mas eu queria colocar para os senhores, particularmente, a minha impressão de que, se num primeiro momento nós tínhamos um pouco, eu falo um pouco até em nome do setor produtivo, um pouco de receio em relação ao que estaria por vir, tendo em vista que nós já estamos acostumados a lidar com o código, que tem sim suas omissões, mas, em síntese, funciona. Então, esse é o principal argumento do setor produtivo em relação à norma posta hoje. Tendo em vista ao que já foi colocado para nós de
premissas, fundamentos, critérios que vão ser adotados pelo governo na elaboração do novo marco regulatório, o que eu posso falar para vocês é: o caos não vai ser instaurado. A próxima legislação, a nova lei que virá, óbvio, a fase de transição, as dificuldades de adaptação, elas são normais e, com certeza, isso vai ocorrer, mas eu acho que é uma legislação do bem. Ela virá para o bem, ela virá para, em se tratando de atividades legais e responsáveis, eu acho que, na minha opinião, não há o que temer. A legislação é plenamente factível e moderna, e acho que não há o que temer. Foi um tema aventado não só pelo professor Cláudio Scliar, mas também pelo Dr. Miguel Neri. Eles sempre colocam dessa forma, e hoje eu tenho que dar o braço a torcer que realmente a legislação virá para o bem. Embora a primeira perspectiva, óbvio, como todos, é de um pouco de insegurança. A mudança vai ser, digamos assim, não tão simples, é uma mudança de estrutura, principalmente no que tange a questão do prazo determinado para as concessões de lavra. Acho que esse é um ponto que assusta um pouco, mas eu acho que, de forma geral, é uma questão de dificuldade natural de adaptação no início. Então, isso eu queria colocar para os senhores. Em relação ao novo marco, outras questões interessantes também foram debatidas, como áreas protegidas, como já falei para os senhores, minerais nucleares, potencial conflito da mineração com áreas especiais e restritas. Foi um painel muito interessante que eu tive a oportunidade de coordenar ontem, trazendo os conflitos da atividade de mineração com terras indígenas, faixa de fronteira, áreas afetadas por assentamentos e quilombolas. Foi uma oportunidade muito interessante de perceber a visão não só do setor produtivo, mas do governo, porque foi um congresso, inclusive, um evento idealizado em conjunto pela indústria da mineração e pelo governo, Ministério Público e a Advocacia Geral da União. Então, foi um evento extremamente produtivo. Como eu já falei com os senhores, eu espero que seja o primeiro de uma série. Acho que o direito minerário, por essa evolução, esse tempo que eu já estou no setor, eu percebo que a atividade de mineração ela tem hoje uma perspectiva, uma visão e uma importância muito grande. Quando a gente fala no painel de perspectivas do futuro, eu considero, depois dessa experiência que eu tenho na área, do que eu vivi no Congresso ontem, e a quantidade como foi concorrido a participação no Congresso. Eu fiquei muito feliz de ver que nós abrimos inicialmente uma quantidade de 300 inscrições, foram 360 inscritos. As oficinas estavam praticamente todas lotadas, muito bem concorridas, então eu fiquei muito feliz de ver que a atividade de mineração e o direito minerário ele tem chamado mais a atenção dos profissionais de direito, não só dos profissionais de direito, mas aqueles que lidam com acompanhamento de direitos minerários, que são os famosos geogados, que tratam muitas vezes com nós, advogados, uma discussão extremamente produtiva e um diálogo extremamente interessante, porque trazem essa visão técnica aliada ao contexto jurídico, que é extremamente produtivo e importante para o setor. Então, isso eu queria colocar para os senhores. Eu acho que, em termos de perspectiva futura do setor mineral, da atividade de mineração, do direito minerário, nós estamos muito bem, vamos muito bem, e eu espero, quem sabe, se tivermos a oportunidade de um próximo congresso, nos próximos 2 anos, que nós possamos contar com a presença de quem tiver interesse aí dos senhores. É isso. Obrigada. Bem, Solange, agradeço. Você tem a opção de ficar aqui ou ficar na plateia, que talvez seja mais confortável para você. Nós vamos estar chamando cada uma das pessoas, a metodologia vai ser essa. No final, nós vamos abrir o debate para todos, tá ok?